Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre as duas portas, a porta interior e a porta exterior. E nós vamos usar como versículos básicos para a nossa reflexão, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 20, e também nós vamos usar a seguinte passagem, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. E nós percebemos que aqui, nessa ilustração, que você já viu várias vezes nas ministrações anteriores sobre as partes do ser humano, a série Partes do Ser Humano, que o espírito, que é a casinha do meio, que deveria ter sido escrito com letra minúscula, é a parte do ser humano que se relaciona com Deus, que é espírito. É aqui que o Espírito Santo entra quando a pessoa nasce de novo. E nós temos comunhão com o Espírito Santo. A parte do Espírito é a parte que nos leva a termos comunhão com Deus, a termos a revelação da palavra de Deus, a realmente adorar somente a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, o espírito é a parte do homem que se comunica, se relaciona com Deus. A alma é a parte do ser humano que se relaciona com outro ser humano, ou a pessoa consigo mesma, né? Então, a alma é essa casinha verde em que nós nos relacionamos, a parte do ser humano que nos leva a relacionarmos, a nos comunicarmos com um outro ser humano e conosco mesmo. E nós vimos o corpo, que é a última casinha, aí, abóbora, cor de abóbora, que é o quê? Que é o nosso corpo. O nosso corpo que é formado pela parte material, que é sangue, ossos e carne, e também pelos órgãos do sentido. E vimos que o pecado, o diabo usa os órgãos do sentido para conduzir a pessoa para pecar. Vocês lembram, revisam os vídeos anteriores e você vai perceber que o diabo usou os órgãos do sentido para levar todos os órgãos do sentido para conduzir, para seduzir a Eva a pecar. E isso tem acontecido até os dias de hoje. Pois bem, e nós estamos vendo aí que entre o espírito e a alma temos uma porta. Temos uma porta. E essa porta está em Apocalipse capítulo 3, versículos, nós vamos ver, versículo 14 e o 20. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então existe uma porta entre o espírito e a alma. Vimos que a santificação é de dentro para fora. Então o Espírito Santo, no nosso espírito, bate constantemente numa porta, e nessa porta entre o espírito e a alma. Então, como o Espírito Santo é educado, ele bate insistentemente, mas bate de uma forma tranquila que você possa ouvir. Mas como você que está com a chave, você que está com a maçaneta, só você pode abrir para que o Espírito Santo entre, porque você tem livre-arbítrio. Ou você decide ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir as batidas do Espírito Santo com o seu espírito entre o espírito e a alma e abrir a porta, ou você decide a não abrir a porta. Pois bem, entre o corpo e a alma, nós temos também uma outra porta. Aí nós vemos que Deus falando com Caim, que para que ele fechasse essa porta, que ele não deixasse essa porta aberta, mas que ele fechasse essa porta, ele tinha poder para dominar
esses desejos, e o pecado então estava ali à sua porta, batendo na porta para entrar na sua alma. Aí você sabe que a alma que peca. Então, você decide, se o pecado bater nessa porta, usando os órgãos do sentido, como usou para Eva, cabe você dominar, cabe você fechar essa porta e não deixar que o pecado entre. E quando o pecado entra, você sabe que o salário do pecado é a morte. E a morte significa separação. E então o pecado leva a sua alma a se separar de Deus. E separando-se de Deus, você pode endurecer a sua alma, endurecer o seu coração, e o Espírito Santo não tem liberdade para santificar no espírito, na alma e no corpo. Então, cabe você dominar. Então, fica assim. Então, nós temos essas duas portas entre o espírito e a alma, e nós devemos deixá-la não aberta, não simplesmente esperar que o Espírito Santo bata, mas deixe-a constantemente aberta para que ele possa entrar e santificar os seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, seus desejos, e mostrar os planos, os propósitos para a sua vida, porque a voz do Espírito Santo é meiga e é a voz do Pai falando ao seu coração e mostrando o melhor, o excelente para a sua vida. Então, essa porta eu aconselho que você sempre deixe-a aberta para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na sua alma, sem haver necessidade de estar abrindo, fechando, mas deixa que o Espírito Santo esteja livre a agir nos seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, seus desejos, seu livre-arbítrio. E aconselho também que você esteja sempre deixando fechada a porta entre o corpo e a alma, essa porta são os órgãos do sentido que o inimigo, que o pecado usa, que o inimigo usa para entrar na sua alma e contaminá-la e afastá-la dos caminhos do Senhor e levar você à destruição, porque o salário do pecado é a morte, e morte significa separação de Deus e de tudo aquilo de bom que Deus tem para a sua vida. Então, amados, é isso que acontece. Então, nós temos entre o espírito e a alma, nós temos uma porta. E nós, cada um de nós, temos livre escolha, livre arbítrio, para abrir a porta quando o Espírito Santo bate, ou abrir a porta quando o Espírito Santo bate, quando Jesus bate, eu abro a porta, ele entra, e eu tenho comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo na minha alma. E eu tenho comunhão com ele e ele comigo. Ele vai mostrando todas as coisas boas, maravilhosas que ele tem preparado para você. E ele te ama. E já demonstrou o seu amor dando o seu único filho, Jesus Cristo. E acaso ele vai negar todas essas coisas boas que o Espírito Santo traz consigo mesmo para a sua alma, mostrando, dando-lhes estratégia, ensinando? Não vai. Então, eu aconselho que entre o espírito e a alma, não espere que o Espírito Santo bata, mas deixe esta porta sempre aberta, para que ele tenha livre acesso à sua alma, como filho na casa do seu pai. Tem livre acesso a todas as coisas. Você é filho. E o Espírito é o Espírito Santo que o Pai colocou em nosso espírito, o qual clama Abba Pai. Então deixe a porta entre o espírito e a alma sempre aberta, para que ele santifique os seus pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, e depois, consequentemente, vai santificar o seu corpo. Agora, se o pecado bater na porta entre o seu corpo e a sua alma, bate constantemente, cabe você dominá-la, cabe você deixar essa porta fechada e permitir que a outra porta esteja aberta,
que a voz do Espírito Santo fale mais alto do que a voz do pecado. Então, deixe a porta fechada, domine. A sua natureza pecaminosa, você pode dominá-la pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela oração, por tudo aquilo que Ele te dá para que você ande em espírito. Consequentemente, esse Espírito santifique a sua alma e o seu corpo. Então, se o pecado bater na sua porta, e o diabo usar os órgãos do sentido como usou para Eva, 5 órgãos do sentido, e você abrir, o inimigo está lá fora. E não vem só o pecado, mas vem também o diabo junto, que nos alimenta, que nos faz com que o diabo entre na nossa vida, é o pecado. É a legalidade que nós damos para o diabo através do pecado. Se ele bateu na porta, você abre, ele entra. O salário do pecado é a morte. Ele entra na sua alma, a alma que peca. Faz divisão entre você e Deus. E você deixa de receber plenamente todas as coisas boas, todas as boas dádivas. E o seu espírito, o Espírito Santo no seu espírito, se entristece. E se por muito tempo você deixar essa porta aberta e deixar que o pecado domine a sua alma, consequentemente você entristece o Espírito Santo e ele pode, até mesmo se você for insistente, ele pode até sair de você e você fica pior do que quando você se converteu. Pior do que quando você era antes de você se converter. Tá bom? Então, como amigo, eu digo para você, deixe a porta aberta entre o seu espírito e a sua alma. Entre o seu corpo e a sua alma. Feche, tranque, e não deixe aberta de jeito nenhum. E você será bem-sucedido para a glória de Jesus. Que Deus continue abençoando você, a sua família e tudo quanto você administra para a glória de Jesus. Amém.